Estamos na quarta gravação da jornada MISCO, Ambiental, Integração Social e Governança. Nesse dia de hoje, o foco principal é o ambiental. Embora no nosso TP todos se apoiem um ao outro, esse é o grande virtude do ESG, né? E temos hoje aqui o meu maior mentor e amigo, já de longa pequena data, Sim. Roberto Rosso. E eu queria só introduzir Roberto assim, ó. Não sei como é que foi para ti, tá? Mas eu, depois de todas as minhas andanças, presidências de associações comerciais, 1 milhão de quilômetros em vendas, acompanhamentos de ondas de ISO, ondas de, né, às vezes as normas para unir, né? A Revolução Industrial ficou meio livre, assim, de relação patrão-empregado, né? Depois todas essas normas, tal, depois veio a onda da tal de sustentabilidade, que é muito importante, mas ela estava solta, né? Quando eu me deparei, né, nesse contexto que nós tivemos um susto, porque se reuniram nas COPs e chegaram à conclusão que o país, a planeta pode aquecer uma quantidade de graus e causar um transtorno enorme. E isso gerou uma preocupação e um problema, um risco global, não foi um risco individualizado, né? Eu consegui ver que aquela trajetória de práticas mal conduzidas, né, mesmo que normatizadas, de uma forma mais com a graça de que nós podemos trabalhar e agir, né, pode gerar uma situação de nós ter mais concertos, e me vejo assim que temos condições de ajudar muitas empresas, muitas organizações. Então, Roberto, fica à vontade, tá? Você me inspira, você é uma pessoa ímpar, que bom que Deus nos cruzou. Nós falávamos aqui para o Jeff, com o Pedro, que por isso que estamos aqui, né? Fique à vontade, o microfone é teu. Primeiro de tudo, Paulo, obrigado pelas suas palavras e me sinto honrado e privilegiado de estar participando aqui com você desse bate-papo muito informal, mas com um assunto seríssimo que estamos vivendo nas últimas décadas, que vem tomando uma seriedade cada vez mais. Lembrando que entrou um player, uma pessoa, um stakeholder novo nessa área de ambiental, sustentabilidade, social, que é o mercado financeiro. E ele vem na escalada da preocupação de eventos que já vem acontecendo há décadas, mas ficou muito reduzido ao mundo só de quem tinha uma preocupação ou uma visão bem cartesiana, que era uma questão tipicamente ambiental, só quem era ambientalista poderia falar. Na mesma área da questão social, que só quem era da área de sociologia poderia falar. E este é um universo que abranja várias pessoas. E, consequentemente, por esses fatos virem acontecendo desde o início da Revolução Industrial, onde nitidamente vê-se que a emissão dos gases dos efeitos estufas vem mudando o ambiente que nós estamos vivendo. O excesso de resíduos jogados ao léu, sem os melhores tratamentos, os melhores cuidados, vem causando efeitos na sociedade. Com isso, já está mais do que comprovado que muitas crianças, eu não gosto de ser alarmista, porque eu vim do mundo corporativo e não quero também pegar aquela pegada ambientalista, olha, o mundo vai acabar amanhã. Primeiro de tudo, que o mundo não vai acabar amanhã, nós vamos acabar, mas o mundo vai continuar, porque já está bilhões e bilhões de anos aí. Então, nós achamos que nós vamos destruir o planeta. Quem somos nós para destruir o planeta? Nós vamos nos autodestruir. O planeta continuar, a Terra continuará ainda sendo com 2/3 de água, e etc, etc. Se continuarmos nesta pegada de não se preocupar com as demandas e ansiedades da sociedade e do próprio habitat que nós vivemos, nós estamos indo para um caminho triste. Voltando ao assunto, graças a Deus, vamos falar dessa maneira, o mercado financeiro, por um motivo bem diferente do nós aqui estamos aqui, que é o motivo do bolso, ou financeiro, ou seja, não quero perder dinheiro, eu tenho que começar a pressionar a este mundo corporativo a mudar as suas atitudes.
porque os efeitos econômicos que estão por vir, se nós não mudarmos a nossa maneira de agir no mundo corporativo, provavelmente causará um caos econômico. E este caos econômico, como a história é cíclica e se repete desde que o mundo é mundo, gera guerras, gera destruição. Teremos sim, eu convivi e vivi isso na África, guerra por um pequeno pedaço de rio, um pequeno pedaço de um lago sujo, guerra por ter posse de comida, ou seja, o caos em geral. O mercado financeiro vislumbrou isso e nas últimas décadas ele vem usando como critério selecionar somente empresas que têm uma gestão em cima desses processos que evitem a autodestruição do ser humano neste planeta que nós vivemos. Me sinto muito honrado e privilegiado e vamos conversar aí, se eu puder contribuir na nossa pequena conversa, estou à disposição. Quando eu falo em descobertas, né, eu venho da associação, eu participei em lançamento de cooperativas de crédito, então essa questão de coletividade sempre me inspirou, mas me parecia que a sociedade andava num sentido contrário, né? As pessoas estavam com aquela visão que tu está dizendo. Mas o que me parece assim que está começando, além de tudo isso, se descobrir que aquelas corporações, aquelas entidades, aquelas famílias, aquelas pessoas que começam a descobrir esses 3 pilares e prestar atenção, elas começam a despertar mais eficiência. E são mais eficientes as empresas. E consigo ela começa a entrar num ciclo econômico que, se precisar recurso, ou tem, se precisar investir, ou tem. Poderia me ajudar nesse sentido aí? Se nós voltarmos no tempo, e temos que voltar no tempo, a gente tem que aprender com a história, né? Se a gente pegar Adam Smith, né, o pai da administração, o pai da economia, em 1759, Adam Smith já dizia que para uma empresa ter sucesso, ela precisa de 3 P's: produto, processo e pessoas. E essa mentalidade fica até hoje e é válida para qualquer tipo de negócio. Ao mesmo tempo, ele cria a primeira expressão que eu utilizo. Nós temos uma resenha juntos, uma aula juntos, que é a mão invisível do mercado, que ela autoseleciona quem fica e quem não fica. Adicionado esses 3 P's, produto, processo e pessoas, para uma empresa ter sucesso, o mercado, com o tempo e com a evolução e com grandes desastres que vieram acontecendo, afetando a humanidade, acrescentaram mais 3 letrinhas: o ambiental, o social e de governança corporativa. Então, hoje, as pessoas se baseiam muito nessas 3 letrinhas, dizendo que é a solução para o mundo. Não, não é questão de seja a solução para o mundo, até porque o ISG não veio para salvar o planeta. O ISG é uma metodologia de análise de riscos em que foi criada, foi desenvolvida nas últimas décadas por investidores preocupados com o quê? Os seus ativos. Eu vou dar um exemplo de hoje, por exemplo. Saiu uma na mídia que o sul do país, a terra onde nós estamos, né, gente, eu estou aqui em Curitiba, Paulo em Santa Catarina, está em alerta com as suas microexplosões climáticas. O que significa microexplosões climáticas? São pequenos tufões, pequenos vendavais que até bem pouco tempo não existia no sul do país. Santa Catarina hoje é conhecida como a rota dos pequenos ciclones ou as microexplosões climáticas. Quem está preocupado com isso nesse exato momento é o mercado financeiro. O dono das indústrias estão começando a se preocupar, porque a constância do aparecimento dessas microexplosões causa o quê, gente? Paralisação de fábrica, paralisação de produção, consequentemente, demissão. Olha o caos econômico que já amedronta essa turma há algum tempo, se materializando através das mudanças climáticas. E quem é o causador dessas mudanças climáticas? Nós, eu, você, Paulo, todos que estão nos assistindo. É uma herança maldita que nós recebemos, uma cultura maldita que nós recebemos, em que podemos desperdiçar. O que não serve para nós se joga no lixão do lado, sem a preocupação das consequências com as pessoas envolvidas, que possivelmente podem se contaminar. E o descaso total com
a nossa questão do ar. Por que está se aumentando cada vez mais? Gente, vou pegar uma estatística da ONU. 7 milhões de pessoas morrem por ano no planeta por questões respiratórias. O que são essas questões respiratórias? Chaminés de fábrica, automóveis, ônibus movidos a combustíveis fósseis, poluentes emergentes. O que são poluentes emergentes? Você joga um produto, um subproduto feito de amianto, por exemplo, você joga num lixão, esse lixão ele se decompõe, lixivia, vai para o aquífero e nós bebemos essa água contaminada e a tendência de termos doenças e provavelmente uma das causas da grande quantidade de câncer que nossa população vive são por causa desses poluentes emergentes que estão espalhados por aí. Mas isso é consequência de um século, vamos botar um século e pouquinho de revolução industrial. Mas agora está mudando de figura. Pessoas como o Paulo, que tem um projeto dele de reciclagem, outras pessoas que estão preocupadas, realmente acabaram se alinhando, sem querer ou querendo, por um outro motivo, com um mercado que hoje exige que as empresas cumpram o quê? Os princípios dos processos do ISG. O que são esses princípios? São nada menos o quê? Pessoas. Sim, porque qualquer indústria, qualquer organização é feita por pessoas. Se lembra do Adam Smith, 1759? Produto, processo, pessoas. Elas precisam o quê? Se conscientizar que se quiserem permanecer no negócio, precisam se adequar a quem está pedindo. Quem é que está pedindo? O dono do dinheiro, o banco. As seguradoras estão preocupadas em renovar as franquias. Então, essa questão toma-se à frente dessa maneira que nós estamos assistindo hoje. E eu pego o gancho que está saindo na manchete de hoje nas mídias, a preocupação do Sul com as microexplosões, pequenos tornados, tufões, excesso de chuva e demasiado em algumas regiões que afetam a comunidade de baixo, né? Então, gente, é um assunto que é para nós refletirmos e tirarmos o chapéu para a turma que está obrigando as organizações a se adequarem dentro do ISG. O que me encanta também, me encanta em termos de se mover, é que com essa ação do mercado financeiro, as empresas têm que se adequar e elas estão educando as pessoas. O processo do ESG parte do stakeholder interno e os stakeholders externos se comprometer, se dizerem o que tem que melhorar, né, levar-se algumas informações, o que tem que melhorar e se comprometem. Isso é senso de comunidade, se comprometer é senso de comunidade, né? Encarando essa situação que tu fala dessa questão ambiental, que é o que nós estamos falando hoje, eu pego bem recente aqui que nós tivemos uma temporada em Florianópolis que teve caso de ter 4, 5 mil pessoas com uma diarreia lá, um tal de vírus diferente que é passageiro, mas que tirou as pessoas do banho. Isso economicamente corrói, né? Mas as pessoas são menos preocupadas, né? Agora o prefeito está fazendo todo o rastreamento dos riachos, botou um robozinho para pegar as ligações clandestinas de esgoto, porque não adianta resolver uma, duas, tem que resolver todas, né? Então começam ações, aquilo que se fazia simplesmente deixando acontecer, começa a ter ações positivas para se renovar. E eu sou encantado, no meu entender, assim, ó, que tu aproveitasse a contrapor a isso, a argumentar comigo, porque em 2004, a ONU chamou para o seu secretário, Kauhara, né, 50 CEOs maiores do mundo na época, e disse assim, o que nós vamos fazer para que a economia, que parece que cresce, continue crescendo, mas que não tenhamos desigualdade, porque tem pessoas, como está dizendo, 8 mil pessoas que morrem. E aí, não dar disso, no passado, sequência, em 2015, fizeram as 17 OAS, né? ODS, né? E essas ODS, elas são uma linha para nós dar uma informação para as empresas que essas coisas são importantes,
nós temos que respeitar o que eles querem fazer quando nós somos profissionais do ESG. Mas elas focam muito nessa desigualdade, muito nessa questão da água, muito na questão ambiental. Então, o que eu queria que tu colocasse é exatamente essa questão da sustentabilidade isolada, tá? Essa questão das ODS, que são uma referência invejável, certo? Mas como nossos trabalhos têm que pegar pelo econômico para educar as pessoas, se apoiando talvez nas ODS, né? Exatamente. Se nós voltarmos a esta época, 2003, 2004, quando Kofi Annan propôs para um grupo de diretores de bancos, proprietários de banco, né, para o Banco Mundial e para algumas empresas, alguns CEOs, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Addis Abeba, quando eu trabalhava em Addis Abeba, né, capital da Etiópia. Só por uma questão de ilustração, o segundo maior prédio da ONU é na Etiópia. A Etiópia, parece mentira, existem 198 ou 197 embaixadas em Washington, capital dos Estados Unidos. A Etiópia tem a mesma quantidade de embaixadas. Então, ela tem um centro ali muito importante. E tive a oportunidade de palestrar e conversei um pouco com ele. Ele fala conosco, né, que a ideia, a base, a sustentação dessas ODS, que vamos falar daqui a pouco, começou com o social. Porque quando ele era um menino pobre, de uma comunidade super humilde, perto de Accra, ele é ganense, que Deus o tenha, já faleceu, né? Resolveram construir uma estrada. E passaram a máquina na pequena vila onde ele morava. Passaram as máquinas e não perguntaram se a população dessa pequena vila queria ou não, e não falaram nem para onde ir. Peguem suas coisas que os tratores vão passar aqui. E isso marcou muito a vida dele. E o mundo deu muita volta e criou a oportunidade dele ser o cara da ONU naquela época. Então, o que ele fez? Tanto que o ISG antes se chamava Investimento Social Responsável, Social Investment Responsible. Ou seja, era só focado no seguinte: gente, projetos novos do Banco Mundial e de vocês só financie quem tem a preocupação com as populações de baixa renda que serão afetadas por construção de fábricas, estradas, usinas. E ele começa pontuando social. Com o tempo, mais um ano, 2 anos depois, é muito interessante essa história. Ele liga a palavra socioambiental, porque todo impacto ambiental causa um impacto social que causa um desastre econômico. Então, ele traz o ambiental para o social. Logo depois, por alguma conclusão, ele viu que a falta de liderança dentro de uma empresa, a falta de governança, era a principal gatilho e causa dos impactos ambientais, consequentemente, os impactos sociais. E ele cria esse acrônimo. Não sei se foi ele ou alguém, não. Eu acredito que não foi ele, mas botaram ele como o pai da criança, merecidamente, o ISG, com o raciocínio que todo impacto ambiental causa um impacto social e um desastre econômico. E o causador disso é a governança, a liderança, CEOs da vida, conselhos de administração, diretoria, e passa a ser chamado de ISG. De 2006, quando foi batido o martelo, mais ou menos, para o ISG, a 2023, o mercado tomou essa frente, mercado financeiro, com esta preocupação. E a pauta ambiental, que dentro do ISG é a mais queridinha, digamos assim, apesar que às vezes tem uma briga de ciúme, a pauta social, não, nós somos mais importantes. Não existe mais importante. Porque todo impacto ambiental causa impacto social. E todo impacto social acaba afetando o meio ambiente. E tudo por causa de uma falta de governança. Ou seja, o mercado financeiro começou a puxar a orelha das organizações. E falando, gente, sejam transparentes nas suas decisões, governança. Olhem as suas ações sociais, projetos, legados, treinamento, olhar para a sua comunidade à volta de uma fábrica de bilhões de dólares e a comunidade grudada ao muro passando fome.
E olhe para a questão ambiental. O seu subproduto, o que você não quer, você não tem o direito e você não pode jogar em qualquer lugar e esquecer aquilo ali. Isso Porque vai para as águas. vai causar uma consequência em nós, humanos, e na nossa biodiversidade, que é tão importante. Essa evolução do ESG ao ponto que nós chegamos agora, e não termina aqui, não tem fim, é um processo, ESG é um processo, não é um selo, não é rotulável, não é um certificado, mexe com as organizações privadas. E com isso leva as comunidades à sua volta a serem beneficiadas e leva a sociedade geral a tomar consequência de que a falta de consciência, a falta de ações nessas 3 letrinhas caminha para um desastre que nós, seres humanos, nosso habitat, já está começando a pagar por a falta de atenção nessas questões. Eu queria pontuar também, né, a questão do aculturamento. O ESG, à medida que a gente vai fazendo a matriz de maternidade, a gente também pode fazer uma matriz de maturidade, né? E as empresas vão incorporando informações por cobrança do mercado financeiro ou por informações nossas profissionais, né? E cercado, e nesse sentido, meu grande sonho, tá, é quando eu vejo quando privatizaram os portos brasileiros, né? Os aeroportos brasileiros, o aeroporto de Florianópolis foi concedido a Zurich. Eles fazem um trabalho fantástico, né? Não aqui, ele vem já de cultura, né? De cultura, né? Tem na semana, no dia, sem comentários, tu vai se convidar a aparecer aqui e tal. Então, é isso que eu digo, meu sonho é que nós, brasileiros, possamos proliferar essa ideia do ESG mais rápido. Parece que esse ano deu um pequeno acréscimo bem significativo, né, Roberto? Sem dúvida. E que nós possamos nos aculturar muito mais rápido, porque eles levaram 500 anos. Eles são bons nesse sentido, mas eles levaram 500 anos. Nós precisamos levar menos. Só essa. Na realidade, como eu digo, o ESG chega com 20 anos de atraso no Brasil. Segundo, por uma questão de informação, na minha tese de doutorado, por exemplo, que é a gestão de impacto e de risco de impactos socioambientais, eu estudei 1.892 eventos pelo mundo nos últimos mais de 100 anos. Então, eu vou citar um exemplo para você, Paulo, que é muito interessante. A primeira explosão com armazenamento de nitrato de amônio no mundo surgiu numa fábrica na Alemanha em 1921, Opal, onde morreram 300 pessoas. De Opal até Beirute, a última explosão grande com nitrato de amônio que praticamente arrasou quarteirões, infelizmente no Líbano, todos vocês viram isso na televisão, aconteceram 47 acidentes iguaizinhos a esse. Então, já vem de tempos a preocupação com essa questão. Só que aqui no Brasil, se nós falarmos em grandes eventos de acidentes ambientais, nós só vamos nos lembrar de quem? Brumadinho, e 1 ano e 8 meses antes, Mariana. Só que, antes de acontecerem isso, já aconteceu dezenas de rompimentos de bacia de rejeitos nas mineradoras espalhadas por esse país. Essas tomaram a maior proporção por 2 motivos. Tecnologia, todo mundo tem celular e se toma conhecimento rapidamente. E segundo, antes se fazia e se escondia. Não deixava a mídia saber, ou tinha aquela conversinha de pegue de ouvido, não deixa aparecer no Jornal das 8, por favor. Hoje não tem mais como. Agora, a visibilidade, essa falta de aculturamento, Paulo, eu responsabilizo a falta de transparência das mídias em informar a população que esses acidentes já estavam acontecendo, mas se não dava importância. E começou a dar importância por quê? De novo, porque o mercado financeiro começou a falar: você quer o meu dinheiro? Você quer que eu compre as suas ações das suas empresas para evoluírem?
Então, põe o pé no freio, vê o que você está fazendo na questão ambiental e social. Seja transparente, mostre a sua governança para mim. Se não, tchau. E, ao mesmo tempo, a sociedade começa o quê? A ter uma demanda. Eu não vou comprar vinhos de empresas que utilizam trabalho escravo. Estamos vendo, assistindo agora. Eu não vou comprar neste supermercado porque o racismo é explícito. A falta de tratar as pessoas dentro dos mínimos padrões dos direitos humanos, caímos na ODS. Respeitar os direitos humanos são as ODS. Roberto, quer dizer que só as ODS é só então a questão social? Porque você não pode dissociar o ambiental do social. As ODS elas são específicas para a questão de social e a questão ambiental de acordo com a materialidade de cada organização que decide abraçar. Se eu sou uma indústria cimenteira, que as minhas fábricas estão no sertão da Paraíba, eu tenho ODS que são específicas à materialidade daquele local. Tipo, questão das comunidades à sua volta, questão como a desertificação. E não interessa você pegar uma ODS de proteção à biodiversidade marinha, que é super importante, mas não é material a uma indústria cimenteira que está num sertão. Não tem nada a ver com a questão marinha. Ao mesmo tempo, portos, você falou em portos, aeroportos, que estão perto de qualquer corpo d'água, tem sim uma obrigatoriedade moral de abraçar uma ODS em que evite o impactar a biodiversidade de rios, lagos e mares. Quando se lança as 17 ODS, que ela é pós os objetivos do milênio, que foi criado antes das ODS, não me lembro quantos eram os objetivos do milênio, se eram 8 ou 10, eles se desdobraram, tá? As ODS são filhos dos objetivos do milênio, tá certo? Tá? Eles se desdobraram e ficaram mais específicos, ficaram mais objetivos à materialidade relacionada à indústria e aonde se encontra. Então, as ODS, que não são obrigatórias, ninguém precisa abraçar a ODS, mas se for abraçá-la, das 17, que eu não me lembro de cabeça quais são os números, eu não realmente, eu acho que nem aqui é o fórum para decidir a ODS 1, 2, 3, 4, 5, tá? Elas têm que ter metas e objetivos. Abraçar uma ODS por só abraçar, leia lá o que fala sobre ODS. Você só deve abraçar uma ODS se ela for material ao seu negócio e se tiver metas e objetivos, porque as ODS são auditáveis. Então, quando chegarmos em 2030, que é a meta para melhorar o que você se comprometeu nas ODS, serão auditáveis. Porque falar, praticar e não explicar como chegou lá ou como vai fazer, não se aceita mais. Falar em explicar como se for fazer, essa história do 2030, do 2050, tem muita gente dizendo, você net zero, Vedacity, você net zero em 2030, 2050, não me lembro. Reporta a tua frase. Não existe empresa que não tenha ESG e não existe empresa que tenha 100% ESG. Então é um processo evolutivo, né? Agora, dizer que ele vai ser net zero, ele vai andar, não vai botar mais pneu? É muito corajoso dizer que é net zero, net líquida, né? Que eu estou dizendo assim, porque a grande verdade, você lembrou bem o que eu falo, o nível de maturidade de cada empresa tem diferentes estágios na área ambiental, social e de governança. É praticamente muito difícil você estar 100% na área ambiental, social e de governança, principalmente nessas grandes multinacionais. E sem dúvida nenhuma, se para eles é quase impossível, não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que é quase impossível, para as pequenas e médias empresas, fica muito difícil, porque o investimento é alto e a cultura nossa,
ainda não absorveu, ou ainda não visualizou o impacto que isto causa. Se eu estivesse hoje em Florianópolis, ou qualquer região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu estaria preocupado com as microexplosões que podem acontecer a qualquer momento. Porque arranca telhados, destrói casas, afeta a economia. E aí, como é que nós ficamos? Mas a nossa cultura não permite isso, essa visualização. Então, esse novo aculturamento, quem diria que há 5 anos passados ou há 10 anos passados, o Paulo traria este tema aqui ao vivo e a cores? Pode procurar, você não veria, não é? Então, aculturamento está se formando, está vindo, pouco a pouco. Mas nós não podemos esquecer que quem trouxe essa chamada foi o mercado. Adam Smith, em 1759, foi preciso. Ele não pensava em ESG, não estava pensando em ESG, mas ele foi preciso. Com a mão invisível do mercado, hoje quer o quê? Que a sua empresa evite impacto ambiental por causa do impacto social e causa um desastre econômico. Mas eu queria contextualizar um pouquinho, né? Porque nós queremos abranger um viés mais amplo de empresas e não tão focado em empresas grandes, né? E o que me encanta é que nós estamos aqui no ambiente que é na ITEC, e eu também, a gente participa do Impact Hub, que foi os dois com a Prototipando, gravaram a questão social, porque tem todo um projeto de ação social. E tu já se encantou com a introdução, né? Certo? Nossa, adorei. E o que eu vejo assim, existe uma geração botando a cabecinha para fora que não vai mais aceitar coisas, produtos que nem aquele molho de tomate, que eu não vou dar o nome, semana passada foi, né? E existe no meio da inovação já um viés que nós estamos introduzindo a questão do ESG e já se está formando isso, porque quando uma empresa de inovação ela viraliza, ela é sabatinada, porque ela precisa de recurso no ato. Quando ela acerta o caminho dela, ela precisa formar a equipe, precisa de investidor e essa ação, então já se trabalha aqui que tem esse sentido. Porque quando tu pega empresas mais maduras, de longa data, ela vem com aquela cultura truncada, desculpa, perdão, não estou ofendendo ninguém, hein? Mas aquilo que nós vivíamos, meu pai vivia, que teu pai vivia. Né? Então eu vejo que nós viramos a curva, né? Nós temos que continuar pedalando. Eu fui diretor de grandes construtoras na área de saúde, segurança e meio ambiente. E eu me lembro que os meus chefes, que eram da velha guarda, nós já somos da velha guarda, né? Mas eles que eram mais da velha guarda, eles faziam assim com a cabeça com os resíduos das obras. Roberto, na minha época, a gente jogava isso em qualquer lugar. E agora eu pago você para cuidar disso. Olhem que mundo nós chegamos. ESG tem tudo a ver com gestão de risco. E nisso você é mestre renomado. Eu falo para meus empresas que quem faz ESG vai conhecendo coisas que não conhecia. E a gestão de risco também levanta riscos que as pessoas não imaginam ter. Agora mesmo tu citou Santa Catarina com microimplosões, 99% da população nem sabe que isso acontece. Se não tiver uma autoridade ou algum órgão competente que cuide disso, sem causar alarde, é óbvio, né? Certo? Também uma outra situação muito importante que o mercado financeiro também olha com muito carinho é a sua capacidade de gestão nas ocorrências, né? Então o mercado olha aquele que vem tratando com carinho a social, o ambiental, ele já vê que e vai criando uma maturidade crescente. O mercado, não, esse cara está no caminho certo, essa empresa está no caminho certo, essa grande corporação está no caminho certo, né? Ele tem demonstrado ano a ano esse crescimento, e é isso que nós tentamos fazer. O que eu gostaria que você elucidasse aí com todo o teu conhecimento aí. A questão de risco é uma coisa interessante. Primeiro de tudo, o risco é muito subjetivo. A nossa percepção de risco, ela é baseada nos nossos valores, o que a gente traz de casa e a nossa experiência de vida e profissional.
Então, se você nunca foi mordido por uma cobra, você não está preocupado com cobra. Se você fica preocupado com cobra, porque você viu na televisão. Mas se você nunca viu uma cobra, ou aquela velha brincadeira, muitas das crianças de hoje acham que o leite vem da caixinha de leite, não da vaca. Porque elas nunca viram uma vaca sendo sugada para produzir leite. Então, o risco é a mesma coisa para o empresário, é para todos nós, tá? Nós somos um país que nunca passamos por uma guerra, nós somos um país que nunca passamos por uma epidemia tipo gripe espanhola. O Covid, perto da gripe espanhola, não é nada, não é nenhuma vírgula. A gripe espanhola matou 70 milhões de pessoas. Ela dizimou. A peste bubônica dizimou a Europa. A Europa passa por guerra de tempos em tempos. Estamos em mais uma no momento lá. Tem guerra toda hora. A Europa se mata há mais de quase 1000 anos que a Europa se mata entre si, países, tribos, etc. E nós nunca passamos por isso. Aqui, eu, com pouco conhecimento do Sul, conheci a Guerra do Contestado, uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, e foi uma coisa sangrenta. Teve a cabanagem no Pará, mas são coisas pequenas que foram esquecidas pela nossa história. Então, a consciência de risco para desastres climáticos e grandes acidentes ambientais, ela começa a surgir agora. E ela começa a moldar a percepção de riscos. E por que a gente já falou aqui a palavra mercado financeiro mais de 200 vezes? Porque o mercado financeiro, com a experiência acumulada de mais de um século de grandes desastres socioambientais das indústrias e eventos com escândalos de grandes empresas americanas, inglesas, alemãs e francesas que derrubar o mercado, vieram já moldando o ISG baseado no risco, porque eles já apanharam antes. Aquela velha máxima nossa, não sei se é brasileira, portuguesa, de onde é que veio, que cachorro mordido de cobra tem até medo de linguiça, é o que nós brasileiros nós não temos. Nós só colocamos a grade na nossa janela depois dela arrombada. Nós não temos essa percepção. Porque aqui, eu passei 20 e poucos anos na África, eu vi fome, eu vi miséria. Eu fico zangado quando se fala que no Brasil tem gente passando fome, tem gente na miséria total. Nós somos gente que não tem acesso à comida com fartura. Mas miséria, vem comigo para a Etiópia, para a Somália, Sudão do Sul, onde eu passei alguns anos. Vocês vão saber o que é. A percepção de risco lá é grande. A nossa aqui não é. E o que a gente assiste? Esta reatividade, este movimento do ISG é simplesmente porque eles estão sendo cobrados pelos bancos. Nada mais. Não tem nenhum ambientalista preocupado com isso. Não tem nenhum sociólogo preocupado com a questão social. Os bancos que emprestam, a Bolsa de Valores que quer proteger os seus acionistas, que é o papel dela, estão sim preocupadas e apertando as empresas que elas se mobilizem, elas se posicionem nessas questões. Por que se fala tanto de ODS? Porque passa a ser diretrizes de algumas instituições financeiras que as empresas mostrem qual a ODS estão abraçando, de acordo com a materialidade do negócio dela, óbvio, e quais são as metas e objetivos para 2030. Por que se aperta tanto dos gases? Por que botaram um preço nos gases de efeito estufa? Porque a parte mais sensível do corpo humano, até uns segundos atrás, continua sendo o bolso. Se alguma coisa diferente disso, me avise, por favor. Então, botando preço no carbono que você emite, eu não vou emitir carbono. Você botando multas altíssimas se não diminuir sua pegada hídrica, sua gestão de resíduos, não adianta. Por que se fala tanto em reciclagem? No mundo corporativo, reciclagem é uma loucura. Sabe por quê? Porque é muito mais barato comprar matéria-prima natural do que qualquer coisa reciclada. Só que a matéria-prima natural, os recursos naturais, uma hora vão se esgotar. E o produto reciclado vai ser realmente a única opção. Comprar um produto reciclado
custa muito mais caro do que buscar cavar na terra ou perfurar no mar. Não estou falando besteira, não. Aqui fala uma pessoa que passou 40 anos usando crachá nas empresas e eu fui um dos primeiros a falar, vamos comprar produtos reciclados. Meu chefe falava, perfeito, Roberto. Ele é mais barato que os recursos naturais que a gente escolhe aqui, pega na esquina, aqui no mato, na terra. Eu falava, não. Então por que eu vou comprar um produto reciclado? Me explica isso, por favor. Eu posso tirar do teu salário, então, eu comprar um produto reciclado? Mas acontece que os recursos naturais estão se esgotando e o preço começa a ficar sendo, além de competitivo, sem opção também. Então você vê que é uma economia trabalhando, empurrando você para as questões sociais e ambientais. Nada mais, nada menos do que além disso. E qual é o risco? Eu hoje vejo que as empresas querem saber aonde encontrar produtos reciclados para utilizar. Ela só quer saber aonde encontrar, porque ela ainda consegue um recurso natural muito mais barato, um produto reciclado. Mas ela sabe que isso vai acabar. Isso vai custar mais caro. Eu sou do tempo do barril de petróleo ser a $38. No mundo árabe, custa $3. Mas eles vendem hoje a $100. Tecnologia para reduzir plástico para transformar em petróleo e óleo, sim, existe. Quem é que vai investir? Os petroleiras, elas sabem que na hora que a energia renovável começar a bater forte, eles vão fazer o que fizeram no passado. Baixa o preço do petróleo e inviabiliza as energias renováveis. Mas só que agora tem um outro porém. Não é só o custo, é o impacto no meio ambiente. Então, esta preocupação toda que começa a surgir significa que se nós não pensarmos no impacto que vai ser gerado para as futuras gerações, vão afetar sim o desenvolvimento econômico. Os petroleiros resolvem baixar o preço do barril de petróleo para acabar com a indústria de eólicas e fotovoltaicas. Eles podem fazer isso, porque o custo de produção é muito baixo, principalmente no mundo árabe. Eu morei lá há anos. O custo de produção na Líbia de um barril de petróleo é de $3. $3! Se eles venderem a $5, estão ganhando dinheiro. O custo da Petrobras é $38. Eles ganham no custo das energias renováveis. Mas só que tem um outro porém. Emissões de gases de efeito estufa, impacto das mudanças climáticas. Então não é só mais uma questão econômica, é ela associada às consequências, e aqui como nós estamos falando no meio ambiente, mudanças climáticas. Deixa eu só dar um alentozinho na questão da reciclagem, tá? Nós recentemente tivemos uma legislação que avançou bastante nessa área, mas como o hábito era jogar o resíduo no lixão... Qualquer lugar. Liberava o metano, então o metano foi o causa, e aí estão ajudando as pessoas a pegar a parte seca e reciclar. O que tem ocorrido na volta dos grandes centros é que eles continuam fazendo a coleta do mesmo jeito e as pessoas separam com contaminação orgânica, se gasta uma quantidade enorme de água e essa contaminação vai para os rios. E aí vem os mosquitos, né? Então, se não educar que tem que separar um outro, fazer um biogás com orgânico, fazer uma compostagem para fazer adubo, ajeita um lado e desajeita outro, mas nós temos que ir mexendo. Daqui a pouco nós temos lá na frente. Não tem por onde escapulir, não tem. Não tem. Falando em risco, né, eu quero só puxar uma perninha da governança, que ela pega muito forte no sentido que, por isso que tu falou que no terceiro momento a governança foi olhada com uma apreensão grande, porque no fundo é ela que faz a gestão também do social e do ambiental, né? Ela que dá as instruções, ela que comanda. Então ela tem que ser monitorada de todas essas informações que nós possamos dar e para tomar as melhores decisões, né? E aí vem aquela questão, né? Se tiver mulheres, tem que ser mulheres competentes, vai ter duas formas de pensar, melhores ações, né? Mas o que eu queria comentar, assim, uma coisa muito interessante, né?
é que essas gestões também precisam ser aculturadas, né? E quando eu cito algumas coisas de referência nessas palestras, para que as pessoas possam buscar. Uma que, se você quiser ver uma coisa magnífica no mercado, muito maior que as americanas, que aconteceu agora, que os acionistas são da Ambev, você leia o que o Eike Batista conseguiu fazer no mercado financeiro, né? Ele chegou a sonhar tirar diretores da Petrobras e tentar matar uma petrolífera maior que a Petrobras. E o mercado foi aceitando até agora que deu um craque. Quando dá um craque, né? Eu já citei contigo nas nossas conversas o caso dos meus colegas que botaram numa dessas duas barragens que rompeu o escritório na pé da barragem e foram mortos, né? Debaixo da barragem. Debaixo da Exato. barragem. Isso aí. Então, eu só queria comentar isso para depois nós entrar numa situação que é um outro trabalho que nós, de ESG, fazemos, né, que ontem nós discutimos, não querendo assustar ninguém pelo nome, mas é os escopos, né? É uma orientação, primeiro, arrume a tua casa, segundo, se tu quiser dar uma orientação aí para o pessoal, eu te agradeço pelo teu conhecimento. Hein? Não, perfeito. Nossa conversa aqui está sendo ótima, porque nós estamos falando de vários assuntos. Poderíamos aqui ficar horas e horas e horas, porque tem vários assuntos, né? E é sempre importante pontuar os que estão mais, assim, digamos, sendo destacados pela mídia, e quem estiver nos assistindo vai poder correlacionar com o que ela está ouvindo e talvez não esteja ainda compreendendo, né? Quando foi criado o GHG Protocolo, o protocolo de cálculo das emissões de gases do efeito estufa, foi dividido em 3 escopos. O que são escopos? Aquele esqueleto básico que você tem que calcular e separar o que você emite dentro de casa. Escopo 1, sua geladeira, ar-condicionado, combustível do seu carro, combustível do caminhão que entrega, que circula dentro da sua área de trabalho, tá certo? O escopo 2 é a energia que você consome, porque nós sabemos que a nossa matriz energética, por mais que seja baseada nas hidrelétricas, grandes fontes de emissões de metano, que tenham potencialidade 25 mais vezes de aquecimento e afeta os gases de efeito estufa, tá certo? Ela é feita, sempre estamos em estado de emergência, por termoelétricas que são movidas a combustíveis fósseis. Então, escopo 1 é para o que nós emitimos dentro da nossa área de trabalho, de escritórios, etc. O escopo 2 é da energia que nós compramos para produzir nossos produtos ou serviços das indústrias. E o escopo 3, que é o pesadelo de todos, se eu fabrico tijolo, eu tenho que trazer barro de um barreiro. Este barro virá como? De caminhão. Então ele tem já uma emissão de gás de efeito estufa até a porta da minha fábrica. E depois de ele processado, transformado em tijolo, eu tenho que entregar na construção. De novo, um transporte que vai levar. Então o escopo 3 é tudo que vem produzido e tem uma pegada de emissões de gás de efeito estufa dos seus fornecedores de matéria-prima, bem como de como você vai entregar isto para o seu cliente como produto ou serviço, como vai ser feita essa entrega. Este transporte é chamado de escopo 3. Então, quando você fala pegada de carbono, a pergunta, você está falando do seu escopo 1, que é o que você produz dentro da sua área de trabalho, dentro da sua casa, ar-condicionado, geladeira, seu carro, movimentos de máquinas internas, ou do escopo 2, a energia que você compra no Mercado Livre. A energia que nós estamos assistindo agora, por exemplo, está vindo da onde? De eólica, fotovoltaica, de hidrelétrica, ou de uma termoelétrica carvão ou a combustível BPF? Ninguém sabe. Então, o escopo 2 é o que você compra, porque você provavelmente está comprando de uma fonte de energia, que é a única que está segurando a nossa matriz energética no momento, de combustíveis fósseis. E o escopo 3 é o que vem dos seus fornecedores
e da sua logística de entrega. Esta pegada de carbono tem um preço e vai ter um teto. Dos 198 países no mundo, 65 já tem uma taxa, já tem um imposto, já tem um teto de emissões desses gases de efeito estufa. Quem passar deste teto tem que ir no mercado ou comprar crédito de carbono ou investir em tecnologia e inovação de processo para diminuir a sua pegada de carbono. Bem-vindos ao mercado de carbono ou risco carbono, como nós do ISG gostamos de dizer. Risco por quê? Porque a sua emissão você vai pagar por ela. A taxa, imposto, carbono, chama de você quiser. E segundo, a continuidade dessa emissão influencia as mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas se voltam contra você. Então, a consciência da internalização que se precisa reduzir a pegada de carbono, escopo 1, como expliquei, escopo 2, escopo 3, se faz necessário para evitar não só o aumento do seu custo de produção, mas também que contribua para as mudanças climáticas que vão afetar o seu negócio de alguma maneira. Eu vou aproveitar porque no nosso grupo nós fizemos um curso de gestão de energética e algumas coisas assim que eu falo, eu sou muito prático, tu já viu isso, né? Nós temos uma amizade muito grande, eu sou muito Exatamente. prático, tá? E as coisas que eu sempre levantei, coisas que também nós discutimos, né? A eólica ia ser a salvação do Nordeste que eu estou investindo, as reações sociais lá estão sendo, porque não foram previstas com antecedência, né? Barulho nas comunidades, etc, etc. A questão solar, ela tem uma produtividade durante o dia e não à noite. E o consumo começa das 6, os picos começam das 6 para frente. Então, enquanto não tiver armazenamento, tem que saber administrar isso. Quando a gente fala em aculturamento, eu quando botei o solar na minha casa, eu deixei um mês, deixei gerar 7 dias. A Celeste errou a conta, botou R$1.000 e poucos, eu disse assim, ó, só para vocês verem. Não é porque nós botamos solar que nós podemos gastar luz à toa, certo? Então, isso é a coisa legal do ESG aqui. Tira da individualidade que as pessoas, tá bom para mim, eu vou indo, tá bom? E entra na coletividade, né? Exatamente. Essa questão de aculturamento, Paulo, é uma coisa interessante, porque você não muda de uma hora para outra. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu estou assistindo dentro da minha própria casa. A minha filha, há pouco tempo, de 9 anos, foi convocada pela professora a fazer uma auditoria ambiental aqui em casa. E eu não passei na auditoria ambiental. E eu sou um profissional de auditoria ambiental. Porque ela viu que eu gasto muita água fazendo a barba. Não é porque eu deixei a barba crescer agora não, tá? Ela viu que eu gasto muito tempo no chuveiro. Ela viu que aqui em casa a gente não pratica reciclagem. Que, aliás, é um costume do curitibano e ele pratica assim. Eu tenho que defender o curitibano, tá? Nós, cariocas, nós não praticamos nem um pouco, tá ok? Então você vê que a minha filha já está sendo educada ambientalmente a se preocupar com essas questões. Eu e você, Paulo, a gente nunca recebeu aula disso no colégio. Não. Se fala. Nem se fala. Outro dia eu falei, sou aquela amiga japonesinha. Ela falou, não, pai, você está errado. É asiática. Japonesinha é racismo. Você está... A minha filha de 9 anos me chamando a atenção. Então essa cultura você vê que começa a formar. Analisando, estudando o ISG, é engraçado isso. Como eu trabalhei muitos anos com um grande fundo de investimento, eu via que quem participava das reuniões do cluster, né, do grupo preocupado em só investir em empresas ESG, era a turma dos 30, 40 anos. Porque eles eles eram herdeiros de tremendas fortunas e os avós e os pais continuam investindo em empresas que não estão preocupadas com ESG, mas eles fazem questão de ter essa preocupação em investir só em empresas ESG. Provavelmente, quando os avós ou o pai morrerem, eles vão assumir esses fundos, né? Vão ser donos desses fundos por herança, e vai ser praticamente toda visão em cima do ESG. Então você vê que essa cultura está mudando. A cultura da reciclagem, que eu amo de paixão, é uma coisa que no nosso tempo, não. Eu mesmo sendo pressionado, não sendo cobrado pelo meu chefe, Roberto, tudo bem, eu compro material reciclado, já mencionei aqui com você. Mas é mais barato eu pegar o natural. Mas mantenha no radar a reciclagem.
Mantenha no radar a separação dos resíduos. Aí vem uma legislação muito forte, graças a Deus, que nos obriga a fazer isso. Apesar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já está há algumas décadas, por dizendo que nenhum município pode ter lixão. Dos 500, quase 6 mil municípios que nós temos no país, quase 90% ou mais são lixões. Ninguém pratica reciclagem. Sim, tem uma reciclagem pequena para latas e algumas coisas que o pessoal consegue sobreviver nesses lixões miseravelmente. Mas essa cultura está mudando. E, infelizmente, vamos para a reciclagem porque os recursos naturais, em algum momento, já estão começando a ficar rarefeitos. A gente não consegue mais água tão fácil como antigamente. Os comitês de bacia já não deixam isso acontecer. Você botar uma bomba e bombear no rio assim para o seu água, sem mais nem menos. Fazer um poço e sair chupando tudo que tem do aquífero para a sua fábrica. Tudo isso é regulamentado. Então, começa a se fazer preço em reciclagem de água. Começa a se pensar em reciclagem de resíduos para evitar as emissões do gás de efeito de estufa, para evitar os poluentes emergentes que afetam a saúde pública e também porque os recursos naturais não estavam tão mais fáceis como antigamente. Esse aculturamento está vindo. Você sabe, eu falo toda hora, eu prefiro ver um copo cheio sempre. Eu falo sempre assim, o que a gente faz com a situação que a gente vive? Entender como é que ela chegou aqui é chegar num naturalista e ele diz assim, porque não pode usar plástico. Na nossa época, nós íamos no açougue, pegávamos uma carne, levavam uma bacia, né? Hoje, pelo volume de pessoas, o plástico é extremamente necessário. Importante é o que nós fazemos com o plástico. Né? O plástico tem uma importância social muito grande. Muito grande. Só evitar a contaminação já é a primeira, né? Certo? Mas, então, esse como tu disse, vai se formando, né? Tem que ir formando essa ideia. E o que eu acho também é essa questão que nós falamos de visibilidade, de transparência. Hoje se mostra o que está acontecendo no depósito de plástico no oceano inteiro. Quando nós começamos a falar em água, nós estamos tentando resolver as veias, né? Eu digo assim que os rios são as veias do nosso corpo que vão desembocar no mar. Então, tu vê plástico migrando no oceano, imagine o que vai acontecer no nosso rio aqui na nossa volta. Nós estamos passando em volta de riachos aí, que dividem cidades, rios, e tu não vê mais água transparente, não vê água turva. É preocupante, né? É muito preocupante. Nós estamos aqui nós temos um poço artesiano nesse bairro, que é o Pedra Branca, que é uma água pura, puríssima, mas 99% da população não tem isso. E se não cuidar, contamina a ponta do poço, lá já fica até o poço. Se tem alguma indústria que não está nem um pouco preocupada com onde lançar os seus resíduos efluentes, sem dúvida nenhuma vai chegar neste poço que ainda está intacto, milagrosamente. Essa questão é muito séria. E, de novo, será que nós vamos ter que esperar ser reativos para isso? Será que nós vamos chegar ao ponto que eu vi na África, onde os senhores da guerra cobravam uma taxa para qualquer pessoa ir buscar um balde de água na beira de um rio, porque ele dizia que aquele rio era dele, então eu tinha que pagar? Espero que não. Outro dia, quem foi que comentou comigo? Eu gostaria de caminhar, eu gostaria de ir para qualquer mata ou qualquer rio e por algumas horas caminhar sem encontrar um pedaço de plástico. Eu falei, olha, eu sou feliz, porque eu caminhei no deserto da Mongólia, no deserto da Líbia, no Saara, no delta do Okavango e não vi um plástico. Depois de um ano eu voltei no delta do Okavango e eu acabei vendo garrafa plástica. Eu fiquei muito triste. Não voltei mais do deserto da Líbia, porque a guerra não deixa mais, nem do deserto da Mongólia, que eu também não quero voltar mais. Mas chama atenção. Eu fico essa pergunta para você que está nos assistindo. Quando é que foi a última vez que você caminhou no meio de uma mata, no meio da praia, nas margens do rio, e por alguns minutos você caminhou e não viu um pedaço de plástico? Hoje em dia, é raro. E essas consequências nós estamos pagando. Roberto, nós teremos muitas coisas para elucidar para as pessoas. Não vai faltar oportunidade, né? Essas pessoas depois vão poder estar entrando toda quarta-feira, fazendo suas perguntas. Tu com certeza vai voltar a conversar ao vivo aqui, tá? Com o maior prazer.
E aquilo que você falou, do que nós aprendemos, do que tua filha falou, eu quero só puxar um pouquinho a vaga. Eu quero dedicar isso a um neto autista que eu recebi do Covid, um neto autista órfão. Eu quero olha, eu quero uma camiseta dessa para começar a usar também, tá? Tá. E quero dizer para vocês que tem coisas que gratificam, porque nossa família se uniu e ele está se desenvolvendo muito bem. Sim. Quero desejar a todas as famílias que não conseguem isso, que tenha alguém que as ampare, tá? E dizer que ele no trânsito me corrige, porque eu tenho grandes vícios de trânsito, além de ter viajado 1 milhão de quilômetros. Na minha época, quando eu comecei, não tinha cinto de segurança. Depois o primeiro foi aquele adaptado na barriga, sabe? Isso mesmo. E li uma reportagem que o mercado de inovação tem olhado para os autistas de uma forma bem carinhosa, porque eles são bem focados. Então Deus nos fez incompletos ou não perfeitos para nós precisarmos do outro. Obrigado por ter me ajudado hoje, por ter ajudado todas as pessoas que vão ouvir aqui, né? E tu sabe que Santa Catarina está à tua disposição. Deixa passar essas explosões espontâneas, hein? Que eu preciso observar, né? Mas apareça. Nós vamos ter um encontro em Curitiba, né, no final do ano. 26 e 27 de outubro, estaremos juntos aqui. Olha, Paulo, para mim é uma honra. Santa Catarina está a menos de 50 minutos de onde eu moro, e 1 hora e pouco eu estou em Joinville. Então, é aquela velha história. Nós estamos muito mais perto do que imaginamos. E graças à tecnologia, e graças a pessoas como você, como o pessoal do projeto aí, nós nos preocupamos com os outros. Essa é a nossa diferença. Pena que estou falando que essa é a nossa diferença. Não deveria ser a nossa diferença. Deveria ser a coisa mais normal e comum nós se preocuparmos com os outros. Se nós pegarmos Aristóteles, que falava para buscar a excelência humana, a gente tinha que promover a nossa melhoria. 350 anos depois apareceu uma pessoa chamada Jesus Cristo, que falava: para melhorar nós como seres humanos, nós temos que amar ao próximo. Junto a Aristóteles, que nós temos que nos melhorarmos como ser humano para alcançar a felicidade. 350 anos, Jesus Cristo vem e diz que a gente, para alcançar a felicidade, a gente tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E depois vem Spinoza, que diz que para alcançar a felicidade, nós temos que entender todo um contexto onde a gente vive. É exatamente isso que nós estamos buscando aqui. Melhorar nós como seres humanos, olhando para outros seres humanos e amamos eles, preocupamos com eles da mesma maneira que nós nos preocupamos com as nossas famílias e nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Me permita introduzir Sócrates, já que tu falou em família. Sócrates foi interpelado como é que ele conseguia suportar a esposa dela, porque ela era muito incisiva. Uhum. E ele respondeu para eles que é graças a ela que ele era filósofo. Interessante, não sabia disso. E quando ele foi para ser crucificado, né? Uhum. Foi executado. A esposa entrou veementemente na cela e tinha injustiça, que tu não fez nada, porque não sei o quê, papapá. Vão te dizer assim, pior se fosse ao contrário, né? Fica por esse jeito. É verdade. Mas nós vamos morrer, né? Então vamos respeitar os próximos, tá? Porque eu vejo o brilho nos teus olhos quando você diz assim, de ser solícito, né? Eu me faz bem. Tá? Vamos nos preocupar com os outros. Exatamente. E esse movimento que a gente sente que pode estar ajudando, que não somos nós que vamos resolver, que cada um faça. Mas nós podemos trazer informações, podemos trazer tecnologia, podemos trazer ESG, podemos trazer, né? É o que nós fizemos hoje aqui, e conte sempre comigo aqui para debate, responder perguntas e aumentar o público para assistir essa conversa aqui, que foi muito esclarecedora. Daqui para frente você tem aqui um parceiraço. Um abraço. Abraço é a forma mais próxima de dois corações se encontrarem. Esse é virtual, tá? Em outubro, pessoal. Não, e você pode ter certeza que eu abraço as pessoas que eu gosto. Você vai reparar que eu vou abraçar uns e outros não. O meu abraço você vai sentir. Tá legal. Uma boa noite. Sorriam bastante, desliguem um pouquinho, né? Para a semana que vem é uma semana de bastante reflexão. A gente baixa um pouquinho a guarda, mas não deixa de fazer as coisas.